Passei a noite em claro. O gosto metálico ainda arranhava a garganta e as imagens daquela maldita fita continuavam rodando dentro da minha cabeça como uma agulha quebrada num disco arranhado. Tinha vontade de vomitar, mas nem isso meu corpo conseguia fazer direito. O sol finalmente apareceu, mas não trouxe alívio. Só o lembrete de que eu ainda estava vivo e preso naquele pesadelo. Tomei um banho frio, tentando me lavar por dentro. O que é inútil quando o que está sujo é a alma. Desci e encontrei meus filhos acordados. Minha esposa, com aquela cara de bunda que aprendeu a fazer com o tempo. Não posso culpá-la. Em meses, eu não tomava café com eles. Era como um fantasma cruzando por uma casa que um dia foi minha. Fiz um esforço. Brinquei um pouco com as crianças. Levei elas para a escola. Fui o pai que há muito tempo não sou. Tentei lembrar como era viver fora do caos. Tentei. Quando voltei, a casa estava vazia de novo. Minha esposa já tinha saído. O silêncio parecia ecoar com mais força agora. Liguei a TV. Só desgraça. O mundo inteiro apodrecendo do lado de fora. E aqui dentro também. No meio da lama, uma propaganda de filme infantil passou. Uma bobagem colorida qualquer, mas me pegou. Talvez eu devesse levar os meninos. Me agarrei àquela ideia como quem se agarra a um cigarro no escuro. Um pedaço de normalidade, mesmo que falso. Preparei outro café, forte, amargo. Sentei de novo no sofá. A fita ainda estava ali, do meu lado, esperando, me chamando. Mas não era só apertar o play, era ter estômago. E eu não sabia se ainda tinha. Agora chegou o momento. Não tem mais para onde correr. A fita está aqui, do meu lado. Fria, silenciosa. Como um animal enjaulado que só precisa que eu abra a porta. E eu vou abrir. Se eu pudesse voltar no tempo e deixar um aviso a mim mesmo, seria claro: não veja essa merda. E já que você está aqui comigo, ouvindo isso, o aviso serve para você também. O que está prestes a ser revelado não é só podre. É algo que, mesmo com todos os meus anos de corporação, nunca vi igual. Não é crime comum. Não é loucura comum. É a escória da escória. O que se esconde nas frestas onde nem a luz quer entrar. Então é isso. Se você tem algum gatilho, alguma ferida ainda aberta, pare aqui. Eu tô avisando. Porque uma vez que isso começar, não tem volta. Apertei o play com dedos trêmulos. O café na xícara já estava frio. Eu sabia que algo me esperava ali. Algo que meu estômago tentava rejeitar antes mesmo de ver. A tela começou preta. Um breu sufocante. Por longos segundos, nada além da escuridão. Então, um som, quase imperceptível, rasgou o silêncio. Um choro. Fino, engasgado, infantil. Um choro que parecia pedir desculpas por existir. Logo depois, uma voz feminina. Baixa. Tentava consolar, talvez proteger. Vai ficar tudo bem, parecia dizer. Mas a frase mal terminou. Um estalo seco, violento, cortou o ambiente. Era o som de um tapa. Fiquei rígido na cadeira. A luz acendeu. Meus olhos demoraram a processar o que vi. Um corredor, luxuoso e frio. Mármore claro, espelhos polidos e janelas de vidro ao longo de cada porta. Tudo limpo demais. Quase clínico. Só que não era um hospital. A câmera caminhava sozinha, lentamente. Como se alguém, ou algo, quisesse mostrar cada centímetro daquela ala maldita. Ela parou diante de um dos quartos. Do outro lado do vidro, uma garota. Vestido azul. Olhos arregalados. Tremia. Os ombros franzinos curvados, como se tentasse se encolher para desaparecer. Ainda assim, olhava direto para a lente. Para mim, como se pedisse ajuda. A câmera não parou. Seguiu em frente. Outro quarto. Mais duas garotas. Mesmo padrão. Vestidos azuis. Idades próximas. 18, talvez 20 anos. Uma asiática. Uma negra. Em pares. Sempre em pares. O padrão era claro. Frio. Planejado. Os rostos delas. Pelos deuses. Nenhuma lágrima. Só resignação. Medo velho. Como quem já sabe exatamente o que vai acontecer. E sabe que não pode fugir. Quando a lente voltou à primeira garota, agora a conheço, Janaína, senti o estômago revirar. Ela não chorava. Ela implorava em silêncio. Era como se cada fibra do seu corpo dissesse: veja, veja o que estão fazendo com a gente. Pausei. Não conseguia continuar. Fechei os olhos. Respirei fundo.
A sala estava silenciosa, mas dentro da minha cabeça era só grito. Aquilo não era só um crime, era algo pior. Algo que corrói. E agora não havia mais volta. Apertei o play de novo. A imagem voltou com um leve chiado, como se a fita também não quisesse continuar. Mas ela continuou. O corredor, antes silencioso, agora se tornava um corredor de execução, cada segundo mais angustiante. As portas de vidro se abriram automaticamente, uma a uma, liberando as meninas como gado para o abate. As garotas saíam em silêncio. Não porque queriam, mas porque não podiam mais lutar. O medo havia consumido qualquer vestígio de esperança. Algumas tremiam tanto que mal conseguiam manter-se de pé. Outras mordiam o lábio, tentando conter o choro. Era um som abafado, espesso, que preenchia o ar de forma mais pesada que qualquer grito. Então ele apareceu. Um homem. Alto, elegante até demais. Usava uma máscara branca, sem traços, sem expressão. Apenas 2 fendas negras no lugar dos olhos. Ele não falava, não precisava. Um gesto bastava para que as garotas se alinhassem em fila indiana, como se soubessem que desobedecer significava algo ainda pior. A câmera o seguia. Fria, imparcial, como se fosse parte da estrutura. Mais à frente havia outros homens. Vários. Enfileirados, ombro a ombro, todos com a mesma máscara. Como se fossem cópias de um mesmo monstro. E então aconteceu. As garotas foram empurradas para eles, um par para cada homem. Como uma dança macabra. Os homens estenderam as mãos. Elas hesitaram. Mas a força falou mais alto. Os dedos masculinos se fecharam com brutalidade ao redor das mãos delicadas das meninas. Eu quase pude sentir o estalo de ossos frágeis sendo comprimidos, mesmo sem som. Foi nos olhos delas que percebi o desespero, a dor, a certeza de que não havia saída. E como num pesadelo coreografado, os casais começaram a se mover. Caminhavam em direção a uma porta no fim do corredor. Uma porta grande, lacrada, de metal. Olhavam para trás, implorando em silêncio. Não havia gritos, nenhuma delas ousava. Como se isso já tivesse sido tentado antes, e punido com algo pior. Eu pausei a fita. O silêncio da minha sala contrastava com o terror impresso na tela. Levei a mão ao rosto. Estava encharcada de suor frio. Me dei conta que estava prendendo a respiração desde o início. Aquilo era uma vitrine. Um desfile de propriedade. De controle absoluto. Não eram apenas vítimas. Eram bens. E eu não sei se estava pronto para ver o que vinha depois daquela porta. A imagem escurece. Agora a gravação estava diferente. Mais próxima, mais íntima. Como se quem estivesse atrás da câmera quisesse garantir que cada detalhe fosse capturado. Que a memória fosse perpetuada. A cena começa com uma mão, masculina, forte, veias saltadas, apertando com brutalidade o pulso de uma garota. A câmera treme um pouco, mas foca. O olhar do homem aparece. E eu, juro por tudo que é sagrado, nunca tinha visto um olhar como aquele. Vidrado, frio e ao mesmo tempo, faminto. Ódio e prazer. A mistura estava ali, crua, despida de qualquer humanidade. A garota, agora sem dúvida alguma, era Alice, filha do governador. O choque me atingiu como uma coronhada. Ela reconhece o agressor. É visível. Seu rosto se transforma em terror puro. Os olhos, arregalados, não suplicam. Eles já sabem que não haverá piedade. Ela grita, alto, mas ninguém aparece. Nenhuma porta se abre, nenhuma voz responde. Ela tenta se defender, luta, morde, esperneia, mas é inútil. O homem a derruba com um só movimento. E então começa a violência. E aqui, eu não consigo escrever como. Só. Começa. Espancamento, gritos abafados, dor, abuso. O rosto dela, o mesmo que eu vi em fotos, agora está deformado. O sangue escorre em linhas grossas, o cabelo grudado na pele, e então, ele volta com um objeto, um taco, de madeira. O som do primeiro golpe ecoa com força, mesmo através da fita antiga. Depois vem o segundo, e o terceiro. O som úmido de carne sendo atingida com brutalidade. O corpo dela se contorce, já sem forças para reagir. Apenas se encolhe. Até que tudo cessa. Fica o silêncio. O homem permanece por um instante, parado, observando. E então, a câmera é desligada. Fiquei ali, sentado, sem palavras. O ar da minha sala estava mais pesado que nunca. Eu olhava para a TV como se ela ainda estivesse ligada, mesmo depois de desligá-la. Não era só mais um caso. Não era só mais uma fita. Era um aviso, um recado.
uma assinatura. E eu precisava descobrir quem diabos assinou aquilo. Fato é, a Sam não é a culpada pelo assassinato. A fita limpa a barra dela com relação a isso. Mas o problema é que eu não faço a mínima puta ideia de quem são essas pessoas na gravação. Deve ter coisa mais fodida por trás disso aí. Tenho o endereço da tal Roxanne, a acompanhante de luxo que me enviou a fita. Ela deve saber mais. Quer que eu faça algo por ela, talvez proteção. É um bom lugar para começar. Além disso, tem a tal da Isabela, testemunha de um outro assassinato. Agora, já começo a imaginar que esse caso possa estar ligado ao da Alice. E eu preciso de ajuda. Talvez a magrela possa analisar a fita com mais detalhes. Mas que merda. Ela é uma jovem espetacular. Como é que eu vou entregar isso pra ela? Eu não queria, mas é o único jeito.